Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. Glória a Deus, aleluia. Vamos para a parte 5 do tema Leis que operam em nosso favor. Desde que recebemos o Senhor Jesus Cristo, a sua presença veio habitar em nós. Vamos falar da lei da presença. Aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 9 em diante, diz assim: E agora, esse o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: Certamente eu serei contigo. Glória a Deus. Vemos que o gemido daquele povo se transformou em oração. Deus, através da oração, viu eles se aproximarem de Deus. Diferente de Adão e Eva, que desprezaram ao Senhor. Eles começaram a clamar. Isso atraiu a atenção de Deus, o clamor humilde de um povo arrependido. Um coração quebrantado Deus não desprezará. Deus contemplou esse clamor e se aproximou através da vida de Moisés. Olha que maravilha, amados. Deus opera através de seus amigos íntimos. Deus, nessa época, não entrava dentro das pessoas. Jesus disse: quando eu for, o Espírito que está com vocês estará em vocês. Essa é uma dispensação superior. A dispensação da graça, ela é profunda. Como diz Colossenses 1:27, é um mistério. Cristo em nós, esperança da glória. Essa presença que nunca esteve dentro dos profetas, patriarcas e reis, mas vinha sobre eles para dar habilidade. Esta é uma aproximação temporária até que Jesus derramasse seu sangue e limpasse o homem, pois o homem estava contaminado e a presença do Senhor não poderia entrar, mas operava em seu favor, estando com eles. O Senhor diz: certamente eu serei contigo. Então Moisés, não depende do que você é, do que você sabe, do que você pode, mas a minha presença irá com você e te dará vitória. Foi a mesma coisa que depois ele diz para Josué no capítulo 1. Certamente eu serei contigo. Essa presença é preciosa, meus irmãos. Essa presença agora na nova aliança opera de dentro para fora, mudando suavemente, guia-nos mansamente às águas tranquilas, mudando os nossos pensamentos, sentimentos, desejos, nos levando não apenas o perdão do pecado, mas ao nojo ao pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A operação da graça nos muda e vai devolvendo, como diz Romanos 8:29, cada vez mais a imagem e semelhança com o Senhor Jesus Cristo. Essa presença, ela vale mais que tudo, ela é o selo. A presença do Senhor não entristeça o Espírito Santo, não extingue o Espírito Santo, porque Ele é que te levará realmente ao arrependimento, à santificação, te dará ânimo para largar o pecado e para se entregar a Deus. A presença do Espírito Santo, ela é muito preciosa, porque ela é que nos conduzirá até o fim para sermos salvos. Olha, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta receber Jesus e depois expulsá-lo, como muitos fazem, que recebem Jesus, depois voltam como a porca para a lama, como o cão que volta para o vômito. Mas eu e você somos daqueles que perseveram até o fim. Amém, amados irmãos? Juízes capítulo 16, olha só o que Sansão diz aqui no versículo 17. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse, a Dalila. Sansão disse para Dalila: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu. Tá vendo? Ele era separado para Deus, consagrado para Deus. E a presença vinha sobre ele e dava a ele habilidade de força. Assim como a presença veio sobre Salomão e deu habilidade de sabedoria. Em 1 Coríntios 13 diz que ainda que eu tenha força, poder, sabedoria, se eu não tiver amor pelo Senhor, apegar-se ao Senhor, eu não sou nada. Então, com toda essa sabedoria de Salomão, ele caiu, porque não era apegado ao Senhor. Deuteronômio 30, 19, 20 diz: apegue-se ao Senhor, porque disso depende a sua vida. Quem não se apega ao Senhor vai acabar se apegando ao pecado, Mesmo favorecido por Deus, mesmo abençoado por Deus, aquele povo no deserto não se apegou em Deus, por isso fez o bezerro de ouro, por isso murmurou, por isso não conhecia Deus. Não investiu em conhecer a Deus, por isso foi rejeitado e destruído no deserto. É muito importante, amados, conheçamos
e prossigamos a conhecer o Senhor. A sua presença coloque em nós um gemido, diz Gálatas 4:6, Abba Pai. Um gemido na direção de Deus para conhecê-lo e perceber quem é essa presença. E aí ele vai operando de acordo com o que vamos contemplando, 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, diz, conforme nós vamos contemplando, nós vamos sendo transformados. Amém? De glória em glória. Aqui ele diz, eu sou nazireu de Deus, Sansão está falando, desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser rapado, ir-se-ia de minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Antes de recebermos o Espírito Santo, nós amávamos o pecado. Depois que o Espírito Santo entra em nós, ele começa a trabalhar. E no início o pecado parece super interessante, mas proibido. Com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando mais e mais. E nós começamos a ver que não precisamos daquele pecado. E com o tempo o Espírito Santo continua trabalhando. Daqui a pouco nós temos nojo daquele pecado e vemos aquilo como algo realmente abominável. Veja como o Senhor opera por níveis. E Ele vai nos libertando. E Ele vai nos transformando. E quando nós vemos, amados, nós estamos pensando diferente, falando diferente, agindo diferente. E é claro, e quem pensa diferente, fala diferente, vai ter frutos. O Senhor diz, olha, os frutos que vocês iam se envergonhar lá no final, quando vocês não tinham o Senhor. Mas agora vocês têm frutos para galardão e vida eterna. Aqui em Efésios 4:30 ele diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o selo do Espírito Santo era importante. A presença do Espírito Santo é que nos manterá salvos, é que nos manterá animados a rejeitar o pecado e se entregar cada vez ao Senhor. Esses são níveis. É de glória em glória, de fé em fé, de um nível de comunhão para um nível de comunhão mais profundo. Moisés compreendeu isso na antiga aliança. Veja aqui em Êxodo 33. Olha só, Êxodo 33:13. Moisés falando com Deus, né? Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos e atenta que essa nação é teu povo. Então, Moisés sabia que ele podia ter um nível mais profundo de comunhão com Deus. Coisa linda, né? Ele diz, olha, se eu achei graça, se revela a mim para que eu ache ainda mais graça. Veja que conforme a nossa comunhão com o Senhor se aprofunda, nós começamos a pensar diferente, falar diferente, e o Senhor vai ficando cada vez mais precioso, e o pecado cada vez mais nojento. Isto é, uma vida nova. Moisés pediu algo que muitos cristãos não pedem. Senhor, eu quero um nível mais profundo de comunhão contigo. Oséias já escrevia em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse conhecimento através do relacionamento diário, seja pela oração em línguas, pelo semear a palavra de forma profética, né? Semear no Espírito, seja pela meditação na palavra, seja no congregar junto com pessoas cheias do Espírito Santo, seja no evangelismo, né? Nas boas obras. Tudo isso nós estamos exercitando aquilo que já temos, somos fiel no pouco, né? Filipenses 3:16 diz, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. E conforme você exercita essas armas, você vai sendo levado para um nível mais profundo de comunhão com o Senhor e com as pessoas. E você vai começando a amar ardentemente as pessoas, porque você descobre que nada agrada mais a Deus do que a salvação da alma eterna das pessoas. Por isso você vai começar a entender que alegrar o coração de Deus, sábio é aquele que ganha vidas. Nós começaremos a amar as pessoas porque elas são preciosas para o Senhor. E aí nós começaremos a amar o que Deus ama, a salvação das pessoas, e odiar o que Deus odeia, preguiça, mundanismo, carnalidade, idolatria. Isto é um processo. Desde o início do processo, Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Nós tínhamos prazer no pecado. Hoje nós temos horror ao pecado. Quando a gente peca, a gente fica triste, a gente confessa e diz, Deus, eu não quero isso, me limpa, me ajuda a não fazer mais. Não é assim? Todo pecado, seja orgulho, seja impureza, seja preocupação, ansiedade, mágoa, tudo isso. Agora nós vemos pecado como pecado, por quê? Porque a luz do Senhor veio pela presença do Espírito Santo, nos iluminou, esclareceu e revelou que o pecado é pecado. Aquele que não tem o Espírito Santo, né, o mundano, ele não vê pecado como pecado, ele vê pecado como prazer, ele vê o pecado como oportunidade de ser feliz. Ele interpreta o amargo como doce e o doce como amargo. Ai daquele que faz isso. Mas quanto a mim e a você, vamos valorizar essa presença. Vamos cada dia mais dizer, Senhor, me ajude essa chama a não apagar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero te conhecer mais hoje.
te adorar melhor, quero te servir, revelar a tua glória no nível mais profundo como nunca estive antes. Porque a presença do Senhor, amados, ela veio para nos ajudar a perceber a presença do Senhor e liberar a presença do Senhor. Então a presença nos leva à presença dele, à revelação da presença dele. Aleluia.